te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu? Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse:
Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para que não ficassem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então, Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata.
Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho,
e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda que diz: olharão para aquele que os transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio para tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixa de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Irmãos, algumas horas anterior a esta, nós estávamos aqui reunidos celebrando um momento do primeiro dia, onde Jesus, ele anuncia a morte dele, celebrando com seus discípulos, seus apóstolos, a sua última ceia. Eu dizia ontem que aquela ceia não é a mesma Páscoa dos judeus, que hoje os judeus estavam celebrando, vocês viram. Para os judeus, calhou a data ser no dia que Jesus foi crucificado, a mesma data que eles iam celebrar naquele ano, era o ano 30, dia 7 de abril do ano 30. E calhou a Páscoa dos judeus ali, naquela sexta-feira. Por esse motivo é que eles tiveram pressa de crucificar os três, principalmente Jesus, e Jesus sangrou muito. E segundo a tradição judaica, o sangue é considerado vida, e se ele caísse no chão, seria uma maldição, segundo a doutrina e a tradição judaica. Por isso enrolaram o corpo do nosso Senhor naquele lençol, porque não dava tempo para lavar o corpo dele, porque eles estavam justamente celebrando a Páscoa por aquele horário, às 15 horas, eles estavam matando os cordeiros no templo. Então, só para a gente entender por que Jesus foi o único que foi enrolado com lençol, para que todo aquele sangue que saiu do corpo do nosso bendito Senhor, não caísse na terra, lá naquele Calvário, em Gólgota, palavra em hebraico. Então por isso eles pediram para enrolar rapidinho, não dava tempo de lavar, que até lavar o corpo do nosso Senhor, eles iriam perder a Páscoa deles. E ontem, quinta-feira, e naquela época, no dia 6 de abril do ano 30, Jesus não celebrou a Páscoa. O que ele fez? Ele fez uma celebração, ele pediu para que os discípulos fossem até um local lá nas mediações, pertinho de Jerusalém, lá em Jerusalém mesmo, melhor dizendo. E naquele local eles fizeram uma celebração de ação de graças a Deus, onde Cristo ia se entregar. Por isso, é aquele momento que ele senta diante de uma mesa, junto com seus apóstolos ao lado, onde depois foi confeccionada a Santa Ceia. Foi nesse lugar, chamada celebração Todá, em hebraico significa celebração em ação de graças, que foi a última Páscoa que Cristo quis celebrar
assim já pré-anunciando a Páscoa do cristão, de nós cristãos. Isso aqui é muito importante a gente entender. Então ali não foi a Páscoa dos judeus, tá? Jesus, ele antecipou no dia 6, naquele ano, foi no dia 6 de abril do ano 30. E isso era noite. Horas depois dessa declaração, dessa morte litúrgica, ele pré-anunciou: eu vou me entregar e eu vou morrer, mas no terceiro dia o Pai vai me ressuscitar. Horas depois, no mesmo dia, porque o mesmo dia? Porque os judeus, eles contam o primeiro dia diferentemente de nós, os ocidentais. Eles usam um calendário lunar. Então, por exemplo, para nós, o primeiro dia começa meia-noite e 1, não é? Para os judeus, não. Para os judeus é quando aparecem as 3 primeiras estrelinhas no céu, que é o cair da tarde, o início da noite. Por volta das 5 horas da tarde, eles anunciam, o primeiro dia começa ali. E esse dia, ele se completa na sexta-feira, por volta das 5 horas, 4h30, 5 horas também. É o primeiro dia. Então, nós estamos celebrando o primeiro dia agora do tríduo. Primeiro dia. Ok? Então é uma questão de horas. O Senhor agora, oficialmente, ele é entregue, ele se entregou. Crucificaram ele, como nós acabamos de escutar, de maneira cruel, que é a pior tipo de morte que existia na época. Pior, foi a pior, não existia morte pior do que aquela. Esse tipo de crucifixão que o nosso Senhor bendito, ele sofreu, os judeus, eles não poderiam crucificar Jesus, porque segundo a lei judaica, eles não poderiam vingar a morte de ninguém, a não ser que houvesse alguém que assim fizesse por uma outra lei. Então os judeus aproveitaram que o povo, o Império Romano ainda estava ali sobre aquela saga de imperar sobre todos, inclusive os judeus estavam sendo sobre o comando deles. Eles levaram para que Jesus fosse acusado pela lei romana. E a lei romana, ela só crucificava as pessoas quando eles não poderiam ser nenhum romano. Imagina, uma pessoa que era um romano, se ele pudesse ser o maior criminoso do mundo, e pela lei romana não podia ser crucificado. Só se crucificava quem era o nada na sociedade, quem não era romano, mas era alguém criminoso, que era considerado um ninguém, era quando eles crucificavam alguém. Então por isso que a palavra diz assim, o nosso Senhor, ele foi morrendo aos poucos, e chegou ao extremo. Que extremo? A morte de cruz, que foi a pior morte que existia. Isso aqui nos vale fazer uma contemplação. Bom, dito isso, agora tem um ponto que para nós é fundamental, nesse primeiro dia, onde nós estamos celebrando a morte do nosso bendito Senhor Jesus. Nós acabamos de ouvir a segunda leitura, onde o autor em Hebreus, capítulo 4, ele fala esta frase aqui, está aí no folheto de vocês, eu vou ler para vocês, versículo 16 do capítulo 4. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Ou seja, irmãos, aqui eu estava fazendo uma pesquisinha sobre um dos poemas do padre Antônio Vieira, na sua 60ª. O que ele diz? Ele, olha só que interessante, como vem ao encontro da gente. O padre Antônio Vieira, vale a pena, quem puder, depois poder começar a pesquisar, ler um pouquinho os escritos desse padre, porque ele foi um dos maiores escritores da fé católica
que nos representou no Ocidente. No Ocidente. E ele fez um questionamento. Ele começou a pensar assim: eu queria entender, se a palavra é a semente de Deus, o que deu errado? Será que essa semente não é boa o suficiente para dar fruto? Será que a terra não é boa? Ou o que para não dar fruto? Aí o sermão, essa 60ª, que é o sermão dele, ele lá pelas tantas, ele chega a uma conclusão, que todos os que têm a palavra de Deus colocada na frente da gente, se ela não der fruto, ela pode não dar fruto. Atenção. Por exemplo, você escutou a palavra falando do nosso bendito Senhor Jesus, quem Ele é, tudo que Ele fez para nos salvar, e você pode fazer um recorte bem teológico e correto, para me salvar, como diz em Gálatas 4, São Paulo vai dizer, que o Senhor Ele nos amou tanto, Ele amou tanto a mim, que Ele deu a sua vida para me salvar. Então, apesar de você ter ouvido tudo isso, pode ser que a tua resposta é não dar frutos como um cristão. Mas olha só, ele chegou a uma conclusão. De alguma maneira, a palavra que é Deus, essa semente, se ela não através de você que está aqui agora, celebrando a paixão do nosso bendito Senhor, junto com o Padre, que é batizado, que é batizada. Se você que está aqui, já ouviu a palavra do nosso bendito Deus, ouviu. Se você ainda não está conseguindo dar frutos, vai acontecer pelo menos uma coisa em você: o efeito dessa palavra. Assim disse o Padre Antônio Vieira: a palavra de Deus não chega até os nossos ouvidos sem que antes ela nos permita ter um efeito dela. Qual é esse efeito? Só tem duas maneiras. Depois que eu escutei a palavra do meu Senhor, que é o próprio Senhor, a palavra é Deus, ela só pode ocasionar em mim, depois de eu ter escutado, ou eu me lanço inteiramente na vida com Ele, eu me derramo inteiramente para segui-lo, e para querer aquela vida igual a dele, morrer para mim, para que eu também ressuscite com Ele, ou o efeito é este: eu não quero seguir este Jesus. O efeito é esse. Não existe uma terceira oportunidade do efeito. Ou eu me sinto atraído para ter a vida do meu Senhor, ou eu vou me escandalizar. E hoje nós estamos celebrando a cruz. Daqui a pouquinho nós vamos adorar a cruz, o lenho da cruz. Não é a cruz como um pedaço de madeira. Não. Nós vamos celebrar o efeito de que aquela cruz, o nosso bendito Senhor, Ele chegou ao extremo de se entregar no madeiro, que foi naquele ano 30, o pior meio de matar um ser humano, pior do que uma cadeira elétrica, pior, porque vai matando aos poucos, por asfixia, por causa do peso do corpo, e não tinha aquele pezinho para segurar o corpo do crucificado. Você sabe que os nossos crucifixos normalmente tem um pezinho. Você fala, olha, ele está sendo, o corpo dele está sendo, né, apoiado ali. Não tinha nada apoiado, nada, zero. Os crucificados tinham que fazer força, porque o corpo naturalmente, ele cai. Então Cristo não é com o braço retinho, Ele foi pregado aqui no meio, entre a mão e o antebraço. É antebraço, né? E o que acontece? Quando crucificou, Ele colocou a cruz em pé, na hora o corpo dele desce. Ele ficou assim,
E ele fazia força, para respirar. E para manter o corpo assim, o corpo ia descendo, era uma morte lenta, cruel, desumana. A respiração ia diminuindo, não tinha forças até para pedir água. Tenho sede, e não era a sede da água. Você sabe qual era a sede do nosso bendito Senhor ali? E ali, aquele lenho, é o extremo do amor que Deus tem por mim e por cada um que está aqui agora. Por cada um de nós. Agora vamos lá. A cruz, ela nos traz, a todos nós, repúdio. Às vezes a gente fica, eu estava passando agora com a minha mãe, fui buscá-la para ela vir participar dessa celebração, e a gente obviamente vai ver, não digo irmãos é quem é católico e acompanha, mesmo à distância, né? Falamos tanto disso. Esses são nossos irmãos, que são católicos, que vão participar dos sacramentos da igreja. Então a gente não pode dizer são nossos irmãos, mas a gente vê muitas pessoas nos bares comendo bêbado, com samba, ou com rock, ou com funk, ou seja lá o que for. E a gente olha com uma indignação, tipo, meu Deus, tenha misericórdia. Mas meu irmão, se a gente pensa, olhando para essas pessoas, que a gente não sabe se são católicos ou não, se foram batizados ou não, agora não entra a questão a esta. Nós somos capazes de fazer um pré-julgamento. Que escândalo num feriado religioso. Só que nós não temos muita diferença disso, como os que estamos aqui hoje celebrando. Porque nós também nos escandalizamos com esse preceito da cruz. Nós também, de alguma maneira, queremos escapar. De alguma maneira nós queremos arrumar algum motivo para a gente não experimentar a cruz. Lembra do efeito? Ou eu aceito isso e eu quero viver isso, ou eu não aceito. Então nós também resistimos à cruz. E você sabe o que significa cruz. Você sabe, não é um lenho de madeira. No caso da gente aqui, são tantas coisas que a gente quer dar um jeito de não experimentar. Por exemplo, nos vem, não é que a gente vai atrás, nos vem doenças. Olha quantas doenças chegaram só nessa quaresma. E ela não pediu licença, ela veio. Pegou muitos de surpresa. Quantos falecimentos, quantos em 40 dias. Quantas perseguições, quantas brigas entre nós, quantas discussões, quantas palavras de maldições saíram da nossa própria boca, e se não saiu, nós imaginávamos isso, nós condenamos alguém. Veja, por quê? Porque também nós nos escandalizamos, sim, com a cruz do nosso Senhor. Não é fácil, se não é fácil para nós, é óbvio que eles que talvez não tiveram oportunidade de conhecer a palavra semente, não vai dar efeito nenhum. Então a questão é essa: o que nós precisamos hoje? E vocês sabem que aqui na paróquia também, Nossa Senhora da Lapa, nós estamos fazendo um desafio de trabalhar com a nossa juventude. Que aliás, um parênteses aqui, apenas um parênteses, quero dar esse recado para os jovens, não os nossos, os nossos e todos os jovens que são também da minha parentela sanguínea, jovens da nossa geração hoje. Vocês são admiráveis, jovens, porque vocês têm um coração muito bom, vocês têm muita boa vontade, vocês são caridosos, os jovens são,
Presta atenção se eles são ou não são. Eles topam. Se você falar, vamos, vamos. É uma das coisas mais lindas, principalmente os jovens da nossa geração. Mas tem um termo que o padre vai falar aqui, e é um parênteses apenas que eu estou colocando. Claro que serve para muitos de nós que somos adultos, tá bem? Mas eu estou falando agora de uma maneira específica para vocês jovens. Vocês estão agora também nos acompanhando, os pais também. Mas os jovens de hoje são frouxos. Muito frouxo. Porque na hora de se colocar, vamos, começa aquela coisa toda bonita, mas não tem temperar, não consegue se manter. E por que não consegue se manter? Aí está o desafio. Se o padre Antônio Vieira estava dizendo, mas se a palavra que Deus chegou, será que os pregadores estão sendo muito ruins para pregar? Eu acho que até hoje, nós podemos dizer, hoje, agora, nos tempos que nós estamos vivendo na igreja católica aqui no Brasil, nós estamos tendo uma melhora no vocábulo dos padres, na oratória de muitos padres que estão fazendo experiências fortes, porque deixaram o efeito de Cristo acontecer neles. Eles estão trazendo uma maneira audaciosa, uma maneira como talvez nunca foi dita para o público de gerações passadas. Hoje muitos sacerdotes estão testemunhando com a vida, desde lá no Nordeste brasileiro, que diga de passagem, nós temos que destacar, há muitos espalhados pelo Sul, Sudeste, São Paulo e outras partes do Brasil. Tem padres maravilhosos, jovens padres. Então, qual é a dificuldade dos jovens hoje se manter? O padre Antônio voltou a falar, o que será? Será que a palavra, essa semente é fraca? Será que Deus é fraco, que não está mais conduzindo a juventude, os homens, as mulheres, para ter uma vida com Cristo? Ou será que são os pregadores que são muito fracos? Ou será o quê? Então, irmãos, nós temos que lembrar hoje, nessa sexta-feira, que como para os jovens é difícil manter no mundo onde muitas alegorias são trazidas para eles, para os nossos jovens, como uma imagem falsa, como se aquilo fosse graça alcançada, ser alguém nesse mundo, ter coisas nesse mundo, ser notado pelo mundo. Vocês viram a própria leitura de hoje? A própria leitura de hoje aqui em Hebreus, dizendo que, olha o efeito negativo. Hoje, somente a ideologia de gênero é uma das maiores aberrações que acontece na nossa fé, no meio das famílias. Não sei se vocês estão vendo hoje muitas pessoas, tem até um nome que eu não sei falar, que agora eles querem ser um tipo de um animal. Uns querem ser um cachorro, outros querem ser cavalo, outros querem ser uma cabra. Você fala, não, padre, você está de brincadeira. Não, veja, está acontecendo isso. Então veja, o efeito de Cristo, ele continua sublime. Deus, ele é poderoso. Sua palavra destruiu a morte. Cristo destruiu as armadilhas de Satanás, sim, Senhor. Já está decretado no inferno, Satanás e os seus demônios. Só que Satanás ainda continua dando as rabadas dele, como uma serpente. Quando você mata ela na cabeça, o restante do corpo ainda fica se debatendo. Por um pouco tempo, como diz lá em Apocalipse, o diabo ainda se manifestará aqui. Só que Cristo já venceu.
Agora, como? A palavra é como este efeito da palavra que é Deus chega no coração de um jovem, de um homem, de uma mulher, de um casal, família, de um idoso, hoje, a ponto de você falar: eu quero seguir esse Jesus, eu me apaixonei por ele. Eu estava falando ontem na primeira hora, quando nós fomos visitar a vigília do nosso Senhor, eu fiz a primeira hora, e ali eu estava lembrando que vai ser o trabalho que nós estamos trabalhando com os jovens, e vai ser a continuidade. Eu lembrava daquela imagem de São Francisco de Assis, que ele está abraçando o nosso bendito Senhor na cruz, na cruz. Depois vocês procurem aí no Google, ou se alguém tiver em casa, olha. São Francisco de Assis, ele foi do século 13. O nosso Senhor bendito Jesus foi do século 1. Olha a imagem. Francisco viveu muito mais aqui, pertinho da gente. 1000 e tantos anos depois da morte de Cristo. Aparece ele, a foto dele, abraçada com o crucificado. Não é Jesus ressuscitado. Jesus na cruz. E Jesus meio que com a mão querendo se abaixar, aceitando o abraço de Francisco de Assis. Agora, detalhe, é o que mais chama a atenção. Um dos pés na imagem de São Francisco de Assis está apoiado, está pisando, está apoiado no globo terrestre. O que significa essa imagem? Quando a semente, que é Deus, deixou seu efeito no coração do homem, mas o efeito de entrega, de encontro, a palavra, e nós aqui na paróquia Nossa Senhora da Lapa, estamos, e vamos com a graça de Deus, exaustivamente pronunciar: se eu não fizer o encontro com o meu bendito Senhor Jesus, é impossível eu ser fiel ao meu batismo. É impossível. Não dá. Aí a gente vai ser um montão de católicos, como Pedro, no primeiro momento, antes da conversão dele. Vai acompanhar Jesus, nosso Senhor, à distância. E quando vem a cruz, vem o luto, vem uma perseguição, vem algo inesperado, e a gente vai negar. Então veja, o encontro é a peça fundamental, onde eu cresço com Cristo Jesus, e tudo se diminui. O quê? O globo terrestre que São Francisco de Assis, ele está pisando. O que significa? O mundo vai continuar existindo com as suas alegorias. Sexo à vontade. Viva a sua vida do jeito que você quer. Olha como é bom ter coisas, olha como é bom viajar muito, ter casas, apartamentos, carros, mulheres, homens, ser respeitado onde você for, porque vão te arrumar o melhor lugar. Claro que arruma, esse é o mundo. Jesus disse aqui: eu não sou deste mundo. Então, irmãos, quando Francisco pisa, o mundo fica pequeno, porque Francisco cresce. Ele cresce. Quando a gente tem o efeito de um encontro com Cristo, nós crescemos no amor de Cristo a tal ponto que eu aceito tudo que me vem. Aceito. Olha o efeito do encontro. Eu já disse aqui, qual é o perigo da nossa vida, irmãos católicos? Qual é? Isso nos deixa tão preocupados. É o envelhecer. Você sabe que nós estamos envelhecendo, todos nós, e tem pessoas de idade avançadíssima no meio de nós. E qual é o perigo? De eu
ser um crente que crê em Cristo Jesus, que participa dos sacramentos da Igreja Católica, que sou uma pessoa boa, idoso, que recebe confetes, diplomas, medalhas, por tão pessoa boa que é. E o perigo é esse, eu nunca ter tido o encontro com meu Senhor Jesus, a ponto de aceitar com o meu coração grudado no meu Senhor, tudo que lhe acontece, você ainda é capaz de, vai sofrer, vai chorar a perda de alguém, vai chorar a perda da sua saúde, você não tem mais saúde, minha senhora, acabou a tua saúde de jovem, e do senhor também, meu senhorzinho, acabou, foi embora, a sua vida daqui, enquanto você viver aqui neste mundo, que não é o nosso, talvez vai ser entre muitas dores no corpo, vai ser de humilhação física, vai ser talvez de uma desilusão, porque às vezes o filho, o neto, a neta já não vem mais te visitar, você já não é tão interessante, entendeu? Mas eu não quero que você chore por isso, eu quero que você preste atenção nessa homilia, porque se você viver, você vai envelhecer, e os percalços de um envelhecimento, ele vem para todos, principalmente para nós. Agora, se eu não tiver um encontro com Cristo, eu vou chorar, eu vou passar pelo percalço das coisas que vêm mesmo eu sendo velhinho. E será que o efeito, eu vou dar frutos de um testemunho? Ou apenas vou ser mais um que passa? Quando eu morrer vão cantar hinos para mim, vai colocar a bandeira do apostolado da oração, vai colocar o time de futebol, a bandeira, vai contar a história porque ele era bom, porque ele era pregador, porque ela era que visitava todo mundo, porque ela ajudou muitos pobres, e só Deus sabe se você teve um efeito de ter a vida com Ele. Só Deus sabe. Nós não sabemos, por isso que a gente joga confete. Eu só olho as coisas boas que a pessoa fez. Não. Deus não olha só as coisas boas. Deus olha o efeito que você tem nesse mundo aqui. Não esqueça disso. Deus não me deixa esquecer que sou padre para mim. Padre Marcos, não adianta você ser um dom que Deus te deu, de falar, e falar com autoridade, prende e fala como se Deus estivesse falando com a pessoa ali, mas falou comigo. Sim. Você pode morrer um dia, recebendo esse título de grande pregador. Um exemplo. Mas se eu não tiver um encontro com Jesus, o nosso bendito Deus, meus irmãos, veja, eu corro um seríssimo risco de Cristo Jesus de falar para mim no meu último momento. A gente não quer ouvir isso. Eu não te conheço. Então, por que a gente corre esse risco? Porque a gente também se escandaliza com a cruz. Nós temos medo. Aqui ó, sublinha isso aqui. Pensa com carinho, não com raiva. Mas também se quiser pensar com raiva, que o Espírito Santo sabe fazer até com a pessoa quando fica com raiva, como é que ela tem. Ela vai embora com raiva, mas o Espírito fica ressoando ali dentro. O efeito, né? O efeito pode acontecer depois. Nós temos medo de dar o melhor para Deus, o tudo. Eu falei essa semana toda aqui, por causa dessa semana forte da Semana Santa, eu comentei muito os dois personagens que vocês conhecem muito bem, viu? Caim e Abel, são irmãos, os filhos de Adão e Eva. Aí eles foram fazer um ofertório a Deus. Entenda que o ofertório é isso aqui que o padre está falando. Abel era um homem que também era temente a Deus, como o irmão dele, Caim. Os dois acreditavam em Deus, mas os dois tinham uma diferença. Um andava à distância, o outro estava abraçado na cruz, que nem São Francisco de Assis. Aí, na hora que foi dar sua vida, nesse mundo, que não é o nosso, mas estamos aqui para dar um testemunho. Na hora de dar o seu tudo,
Veja, Caim pegou ótimas ofertas para entregar para Deus. O que é ótima? Talvez ele pegou o melhor do campo que ele colheu, melhor que ele tinha, ele pegou, está aqui. Se tivesse boi, vaca, ele ia pegar o melhor bezerro, pega 5, 6, 7 deles, põe aqui. Veja, Caim deu um monte de coisa boa para Deus. Caim, toma, Senhor, eu estou te dando o melhor que eu tenho aqui das coisas que eu recebi na vida. Ótimo. Mas isso não é excelente e isso ainda não é santificante. Abel, tudo que ele tinha, lembra daquela mulher que o padre falou que ela quebrou aquele vaso de nardo puro, que é tudo que ela tinha, e ela quebra aquilo e esparrama no corpo do nosso bendito Senhor Jesus, aquele perfume, era tudo que ela tinha. É o maior valor das coisas do mundo que ela tinha, ela entregou para o Senhor. Abel fez a mesma coisa. Abel ofereceu tudo. Se alguém já viu aqui, assistiu aquele filme lá, A Lista de Schindler, o filme acaba num desespero de Schindler, alemão, porque ele já não tinha mais o que tirar dele para dar para Jesus. Porque cada pessoa, quem faz algo para um dos pequenos, é a mim que estás fazendo. E Schindler, eu tenho um relógio dá para salvar essa pessoa da escravidão. Olha, eu tenho um pneu com a calota nova ali que cabe no carro pega o pneu, compra esse pneu para trazer aquela alma para ser livre. Abel deu tudo o que ele tinha, tudo. E se ele tivesse mais alguma coisa, como diz aquele ofertório, que vocês cantam pouco aquele ofertório, viu? Vocês cantam pouco. Vocês e todos os cantores cantaram comigo. Cantam pouco, ele é lindo. Que fala, se preciso for, eu dou a minha vida. Tem um ofertório que vocês cantam essa música? Não sei se é ofertório. Agora já me confundi. Tem uma música. O Denis canta sempre ela. Eu levanto as minhas, mas se preciso for, eu dou a minha vida. Isso é Abel. E é isso daqui que o padre Antônio Vieira, para fechar aqui a homilia, está lembrando a gente. Porque ele está questionando com ele, espera um pouquinho, será que a semente não é boa? Não, a semente é Deus, ela é excelente, Ele é o Criador de tudo. Ele já venceu o mal, a vitória já foi dada para nós, ok. Então, o que está acontecendo que não está dando fruto aí? Aí ele chegou a uma conclusão. Pode não estar dando fruto. A pessoa ainda tem medo da cruz. Mas pelo menos o efeito fica. O que é o efeito? É você sair de uma homilia dessa aqui hoje falando assim, meu Deus do céu. Como eu ainda estou preso a mim, com tanto egoísmo meu, como eu tenho medo de deixar coisas minhas. Outro dia, não sei quem foi que morreu aí, faz uns 3 anos atrás, acho que foi quando morreu a florista nossa lá, Jurema. Aí ele estava com o pessoal todo lá no velório. Aí nós estávamos falando sobre a morte e alguém entre nós falou assim, eu não consigo nem imaginar se um dia eu perder uma filha minha. Porque elas são pequenas, que ela é pequena ainda. Entende? Veja, aqui não é fazer nenhum tipo de pré-julgamento a ninguém que pensa assim. Não é, pelo amor de Deus, não é. Não é, e se você está se identificando com isso, já é o efeito da palavra de Deus também, pronto. Não é, é para você, é para mexer com a gente. Caramba, eu também tenho muito de Caim, eu tenho muito de Pedro no primeiro tempo. Eu ainda tenho medo da cruz. Eu não confio naquele que já venceu a morte. Ou seja, claro que eu não quero ficar pensando se Deus tirar minha filha ou meu filho. Claro que não. Mas se chegar, eu continuo acreditando no meu Senhor. Veja, é isso que Francisco abraçou, o crucificado. Irmãos, se a sexta-feira santa, ela não ocasionar em mim, em você,
um efeito para tremer a gente por dentro. Você vai falar assim: vamos então participar de um teatrinho da morte de Cristo. Não dá. Ou a gente larga como efeito, falando: eu não quero isso para mim não, de jeito nenhum. Não. Eu quero acreditar num Deus que eu acredito. Confeccione esse Deus, adore esse Deus, porque você está, justamente você vai adorar ídolo. Você criou um Deus aí que tem nome de Jesus. Esse não existe. Onde você quer colocar, vamos fazer simpatia para tirar a dorzinha de cabeça, que eu aprendi com a minha avó índia. Ok, vai lá, faz aí. Tomara a Deus que você está fazendo essa simpatia, porque você está ignorante, ou seja, você não sabe ainda quem é Jesus na tua vida. Porque se você souber e falar: eu acredito em tirar quebrante com erva não sei do que, eu falo para você assim: meu irmão, minha irmã, você está perdendo teu tempo na igreja católica. Se você já ouviu a semente, que é a palavra de Deus, que venceu a morte, e você não sabe lidar com a tua fé, você está perdendo o teu tempo. Então, irmãos católicos, tudo isso que eu estou falando, eu estou ouvindo, igualzinho vocês. Aqui, ó. Veja se eu não estou no mesmo ponto que vocês. Veja se Deus não me desafia. Veja se Deus está contente apenas por eu ser bom, por ser um pregador. Nada. E o tempo não para, né? O tempo não para. Até quando vou aguentar isso? Jesus falou lá na barca, quando a tempestade estava vindo, os discípulos desesperados, Jesus dá uma resposta: até quando eu vou aguentar esse desespero? Quer dizer, eu vou chorar, mas desespero com a morte, nós não deveríamos ter. Nós vamos sentir, se ficarmos velhinho, a humilhação de ficar velho. Mas entrar em depressão porque ficamos velhos, se entregar, jamais. Se você não tem mais o teu filho sadio, com a cabeça centrada no Senhor, agora está querendo morar assim, assado, não sei com quem, que está sendo escândalo para todo mundo, para a sociedade, para a família, para todo mundo. Se você tiver uma reação de uma pessoa que se escabela, que não aguenta, que vai, como é que fala? Eu vou deserdar esse filho, não me chama mais de filho, nem me chama de mãe. Desculpa, você não entendeu nada. Aceita o que lhe chegou. Aceita. Matrimônio não está bom? Hoje, vamos no tribunal eclesiástico. O Alex agora está meio estranho, viu, padre? Eu estou sofrendo já, eu nunca contei para ninguém, eu estou sofrendo aqui há mais de 1 ano e meio, e ele está assim, assado, e assim, assado, eu estou sofrendo já, eu estou doente, e hoje ele está com não sei com quem, não sei o que lá. Aí o que a gente faz? Padre, será que não é bom eu procurar o tribunal eclesiástico? Não! Para com isso! Virou circo? A igreja virou teatrinho, cirquinho? Não, irmãos católicos, você está passando pela cruz. Acorda! Será que é o pregador que não está trazendo a palavra de Deus? Não, somos nós que estamos duros que nem pedra. Nós fugimos da cruz. Eu não aceito o meu marido ser assim. Então, reflita a sexta-feira santa sobre você. Eu não aceito a minha filha assim. Reflita esta sexta-feira santa sobre você. Eu não aceito ficar velhinho e doente. Reflita essa sexta-feira sobre você. Eu não aceito esse padre topetudo. Reflita esta sexta-feira sobre o teu juízo sobre o padre. Irmãos, será que a palavra é que está fraca? Será que é semente que não funciona?
Ou será que nós estamos tendo postura de quem não conhece a Deus? Frouxos. Bastou vir uma nuvenzinha pesada na vida da gente, nós somos os primeiros a dizer, por quê? Que nem aquela criança que abre a boca, que até aqui embaixo assim, todos nós, todos. Pense isso sobre a sexta-feira. Nós somos bebezinhos mimados. E a verdade está na palavra sublime do Senhor. Você pode dizer, eu sou mimado, padre. Qualquer coisa eu faço beicinho. Eu estou sofrendo tanto. Está sofrendo? Claro que está. Você não está fingindo que está sofrendo. Mas é mimada na fé. Por que mimada? Porque a palavra de Deus é assim. Está lá em Hebreus capítulo 5. O Pai enviou o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho para a igreja, nós, de humildade. Leia, para não falar que o Pai está inventando. Para que o Pai enviou o Filho? Para dar testemunho para mim, homem Marcos Roberto Pires. Para me salvar do quê? Do meu orgulho de bebê chorão, mimado, beisola. Pense em você. Existe um conto verdadeiro de um sábio que morava no deserto, cristão católico. E ele ficou famoso e morava longe da cidade, ficava no deserto. De vez em quando alguém ia lá levar um pedaço de pão para ele e água. Ele só vivia disso. E pão, um pedacinho só por dia. Um dia falaram para ele assim, ele é muito inteligente, ele é sábio demais. Um dia, foi um cara lá, levado pelo diabo. O diabo foi desafiar ele. Quero ver mesmo se esse sábio é tão temente a Deus assim. Fato verídico. Foi lá na gruta onde o cara ficava. Chegou lá, o homem estava em oração, o sábio. Fez ele esperar. Já que ele não ia embora, ele levantou. Pois não? Eu vim aqui, eu vim saber se você realmente é sábio. E fez uma colocação para ele. Responda para mim. Quem é que vai ser levado para o céu? As ovelhas ou os bodes? Aí ele respondeu assim, eu não vou para o céu. O sábio falando. E o diabo falou, por quê? Porque eu sou um bode. Eu sou pecador. Eu não mereço o céu. O diabo, sumiu na hora. Deu para entender? Veja, o diabo estava usando uma pessoa. Foi até um homem sábio de Deus. Um homem que vivia grudado com Jesus, que nem Francisco de Assis. Chegou lá, fez uma colocação para ele. Simples assim. Escuta. Na vida do cristão, o Senhor Jesus Cristo, Ele leva quem para junto com Ele? As ovelhinhas ou os bodes? Ele falou assim, o sábio, as ovelhas. E aí ele falou assim, e eu não vou para o céu, eu sou um bode, eu sou ruim, eu sou pecador, eu não mereço o céu, eu não mereço nada. O diabo, puf, por quê? Porque ele não era orgulhoso. Eu sou padre, eu falo bem, eu acredito que eu vou para o céu. Você trabalha na rádio, Patinha? Você vai para o céu também. Você vem aqui na igreja do Padre Marco, você vai para o céu. Eu vou porque eu estou indo na missa, eu também faço da parte das ovelhas. Não, sempre se considere, eu sou pecador. Por isso que eu vivo orando, grudado com meu Senhor, para que se um dia Ele possa ter misericórdia de mim. Eu quero ir com Ele. Se Ele vai me levar, eu não sei, mas eu vou ficar grudado com Ele daqui para frente.
Isso é ter um encontro com Jesus. O resto são ovelhinhas. Eu vou na igreja, eu sempre vou na igreja. Sou ministro, sou cantor. O diabo continua assim. Isso, toma. Isso, vai. Você é o quê? Você trabalha quanto tempo aqui? 40 anos na igreja. Ai, que bonitinho. Põe a bandeira da apostolado da oração aqui em cima do caixão. Isso, põe. Eu não mereço nada. Eu sou pecador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Reflita a cruz. Você quer saber quem é Jesus? Olha para Ele. Quer ver um retrato que você gostaria de ser? Olha para Ele. Oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que a vossa igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.